Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. Depois de muito tempo finalmente estou de volta. O motivo da minha demora era porque eu estava esperando o computador novo chegar, e agora que ele chegou, o canal está de volta ativa. Hoje eu vou lhes mostrar um dos SCPs mais famosos catalogados, e também um dos mais perigosos já contidos. Então hoje iremos dar continuação aos SCPs do Código de Cataclismo. Hoje eu lhes trago o SCP-106. Então já deixe o seu like, e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Bora pro vídeo. SCP-106. Nome do objeto: o velho. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Revisão 11.6. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos 2/3 do Comando 5, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários devem sempre permanecer a pelo menos 20 metros de distância da cela de contenção, exceto durante manutenção obrigatória ou testes de reavaliação. A cela de contenção deve ser mantida suspensa no interior de uma cela secundária, cujas paredes devem estar a pelo menos 30 metros de distância das paredes externas da cela primária. A cela secundária deve ser mantida sob observação total constantemente, além de ser mantida iluminada e limpa de todos e quaisquer escombros. Qualquer objeto, movimento ou atividade anormal verificada na cela secundária resultará confinamento total da área. O confinamento será mantido até que seja recebida a mensagem situação normal do comando da área. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança da área imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para SCP-106 deve ser considerado desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas de recuperá-los. Nota: SCP-106 não possui um estado dócil. Qualquer diminuição de suas atividades ou aumento de cooperação por parte de SCP-106 deve ser considerado uma tentativa de criar uma armadilha que antecede imediatamente uma ação agressiva, e tratado desta forma. Nota: procedimentos descontinuados devido à alta porcentagem de fugas. Revisão 11.7. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos 2/3 do Comando 5, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários devem sempre permanecer a pelo menos 30 metros de distância da cela de contenção, exceto por ordem direta do comando da área. SCP-106 deve ser mantido em um compartimento selado, composto por 16 camadas de aço revestido de chumbo, cada uma separada por pelo menos 18 centímetros de espaço aberto além dos ligamentos estruturais mínimos. Este compartimento deve ser mantido suspenso por um sistema de fluxo constante dentro de um agente fluido. Este agente deve ser substituído em ciclos de 48 horas, e monitorado constantemente por sinais de corrosão. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança da área imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para SCP-106 deve ser considerado desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas de recuperá-los. SCP-106 não possui um estado dócil. Qualquer diminuição de suas atividades ou aumento de cooperação por parte de SCP-106 deve ser considerado uma tentativa de criar uma armadilha que antecede imediatamente uma ação agressiva, e tratado desta forma. Nota: estudos de SCP-106 revelaram que o objeto sofre uma pequena resistência ao passar por chumbo ou metais similares. A grossura do material parece ser irrelevante. Além disso, diversas camadas do material parecem desacelerar SCP-106, forçando-o a entrar e reemergir diversas vezes. Fluidos também demonstram temporariamente confundir SCP-106. Nota:
Procedimentos descontinuados devido a múltiplas brechas de superfície. O sistema de agitação de fluido continuou dispersando corrosão durante a brecha, provocando múltiplas brechas e falha total de contenção. Revisão 11.8. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos 2/3 do Comando 5, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários devem sempre permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em caso de brecha. SCP-106 deve ser contido em um compartimento selado, composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente. O compartimento deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície por um sistema de suspensão eletromagnética LED. A área de contenção secundária deve ser composta por 16 celas esféricas, cada uma preenchida com diversos fluidos e um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com sistemas de iluminação, capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 80.000 lumens de luz instantaneamente sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção devem ser fiscalizadas 24 horas por dia. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança da área imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para a SCP-106 deve ser considerado desaparecido ou morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas de recuperá-los. Nota: pesquisas e estudos constantes revelaram que, quando confrontado com uma combinação de estruturas altamente complexas/aleatórias, SCP-106 pode ser confundido, mostrando um atraso notável na entrada e saída de tais estruturas. SCP-106 também demonstra aversão à iluminação direta e repentina. Isto não se manifesta como dano físico, mas o força a fugir rapidamente para a dimensão de bolso gerada em superfícies sólidas. Estas observações, em conjunto com a aversão ao chumbo e confusão com líquidos, reduziram os incidentes de fuga em 43%. As celas primárias também têm sido eficazes em casos de recuperação que requerem o protocolo de retorno. Os estudos continuam. Descrição: SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. SCP-106 não é excepcionalmente ágil, e pode permanecer imóvel por dias, aguardando por uma presa. SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical, e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinidamente. Ao atacar, SCP-106 tentará incapacitar sua presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. SCP-106 demonstra preferência por presas humanas, entre 10 e 25 anos de idade. SCP-106 causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras nos materiais, seguido da criação de uma substância negra mucosa similar à que reveste SCP-106. Este efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos, e presume-se que se trate de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por 6 horas após o contato. Após este período, o efeito parece rescindir. SCP-106 é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro de seu muco corrosivo. SCP-106 é capaz de desaparecer dentro de matéria sólida, entrando no que se presume ser uma dimensão de bolso. SCP-106 é então capaz de sair desta dimensão por qualquer ponto conectado ao ponto de entrada, por exemplo, entrar na parede interna de uma sala e sair pela parede externa, ou entrar em uma parede e sair pelo teto. Não se sabe se esse é o ponto de origem de SCP-106 ou simplesmente uma toca criada pela criatura.
Os estudos limitados dessa dimensão de bolso mostraram que ela é composta primariamente de salões e salas com entrada. Esta atividade pode durar dias, com alguns indivíduos sendo soltos somente para serem caçados, recapturados Adendo. Notas de revisão SCP. Devido extrema dificuldade em conter SCP-106, os protocolos de contenção devem ser revisados a cada 3 meses, ou após incidentes de brecha. É impossível imobilizá-lo fisicamente e dano físico direto parece não ter efeito sobre SCP-106. Os procedimentos de contenção atuais, foram desenvolvidos em torno de estudos básicos e de reações imediatas. Procedimentos anteriores, mais proativos, foram revogados devido às brechas. Nota sobre comportamento. SCP-106 parece passar por longos períodos de hibernação, nos quais permanece completamente imóvel por até 3 meses. A causa disto é desconhecida. Contudo, foi comprovado que isto se trata de uma estratégia de emboscada. SCP-106 desperta deste estado em extrema agitação, atacando e abduzindo funcionários e causando danos massivos à sua cela de contenção e à área como um todo. O protocolo de retorno. SCP-106 parece caçar e atacar motivado por desejo, não por fome. SCP-106 ataca e coleta múltiplas presas durante um evento de caçada, mantendo várias delas vivas na dimensão de bolso por longos períodos. SCP-106 não tem um limite determinável, e parece coletar um número aleatório de presas durante um evento. A dimensão interna acessada por SCP-106 aparenta ser acessível somente por SCP-106. Foi demonstrado que dispositivos de gravação e transmissão continuam a funcionar dentro da dimensão, embora as gravações e transmissões apresentem-se em estado deteriorado. Aparentemente, SCP-106 brinca com as presas capturadas, e demonstra possuir controle integral sobre tempo, espaço e percepção no interior dessa dimensão. SCP-106 aparenta. Em caso de brecha provocada por SCP-106, um humano na faixa de 10 a 25 anos de idade será preparado para o retorno, após a substituição e restauração da cela de contenção violada. Quando a cela estiver pronta, o indivíduo isca será ferido, preferencialmente pela quebra de um osso longo, como o fêmur, ou pelo corte de um tendão maior, como o tendão de Aquiles. A isca será então colocada na cela preparada, e os sons emitidos pelo indivíduo serão transmitidos pelo sistema de anúncios da área. Tipicamente, SCP-106 começará a se mover na direção do indivíduo isca após um período de 10 a 15 minutos após ouvi-lo. Caso SCP-106 não reaja à transmissão de áudio inicial, lesões físicas adicionais devem ser administradas sobre a isca em intervalos de 20 minutos até que SCP-106 reaja. Múltiplas iscas podem ser usadas em casos de brechas maiores. Normalmente, SCP-106 entra em estado dormente após terminar uma presa. Além disso, as vítimas podem